Boa tarde, gente. Tudo bem? Sou Carol Bortoleto, tô aqui esperando a Mariana para a gente fazer uma live incrível para vocês hoje para o mercado de food service. Tudo bem, gente? Vamos chegando. Sou Carol. Quem já entrou na sala pode me dizer se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, tá todo mundo bem aí? Como é que estamos? Como é que estamos, né? Fala um pouquinho aí. Tô esperando a Mariana Bach chegar. Olha ela aí, ela chegou. Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já convidei a Mari, vamos lá. Que bom, obrigada, Matilde, obrigada mesmo. Oi, Dani. Oi, Fabrício. Oi, Dila, tudo bem? Quanto tempo? Faz tempo que eu não te vejo, saudade de você. Nosso amigo do Segredos do Restaurante, que eu lembro dele só como Segredos do Restaurante. Adoro os posts dele lá na página dele também. Ah, normal, né, Mari? Ao vivo é sempre assim. Vê se você consegue agora. Tá conseguindo? Tô bem sim, Dila. E vocês? Como é que estão as coisas? A gente precisa bater um papo. Pra você me contar como é que estão as suas implantações aí do seu negócio. A gente pode combinar uma live também, hein? Vamos ver se a Mari consegue entrar agora, gente. Ah, Ah, consegui! tudo Olá! bem? Tudo ótimo! Ah, então tá bom. Que bom, gente. Boa tarde, bem-vindos aí à nossa live. A gente vai bater um papo bem gostoso, de bastante inovação e de bastante ferramentas para a gente usar no nosso mercado de food. Mari está oscilando. Oi, Richard, tudo bem? Quem que entrou agora? Elaine. Tá aí, amiga? Tá ouvindo? Não tá conseguindo? O André falou aí. Oi, André, tudo bem? Então, Fer entrou também. Vamos ver, a Mari está com algum probleminha de conexão ao vivo, né, gente? A internet é incrível, ela nos ajuda, mas dá trabalho também. Vamos ver se agora vamos. Consegui! Pronto? Pronto! É, A amigo, ao vivo. internet às vezes faz isso com a gente, né? Tá vendo como a tecnologia, a gente também precisa se adaptar. Boa tarde para todo mundo. Então tá Já, jóia. Então vamos lá. já vi umas pessoas que eu conheço aqui por aqui. Que legal. Vamos começar então. Vamos falar rapidamente. Eu também estou vendo muita gente que me conhece. Eu falo rapidinho de mim, a Mari fala rapidinho dela. E a gente vai bater um papo bem legal, assim, E para as aí? comunidades. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Carol Bortoleto, trabalho no Food Service há 23 anos, sou uma apaixonada pela área, né? Dou treinamentos, faço gestão de resultados, estou há algum tempo empreendendo, trabalhei já com vários players de mercado, mas hoje meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem, é coisa, né? Eu empreendo, essa é a palavra que eu queria fazer. Eu empreendo sozinha como consultora e faço parcerias com muitas empresas e consultores. Meu maior nicho é treinamento, adoro formar equipes, adoro treinar equipes, capacitar equipes, e acho que no mercado de food sempre é um gap e sempre é uma oportunidade de melhoria. E chamei a Mari para bater um papo, ela é jornalista, mas ela vai falar um pouco mais dela. Ela é food designer, que é
tema incrível, é um curso que eu quero fazer lá na frente também, por conta dela, inclusive. Nós nos conhecemos no ano passado e houve muita sintonia da linha de raciocínio para o que é o mercado e como a gente pode atuar no mercado. Então, Mari, fala um pouquinho de você. Bom, eu, como a Carol já falou, sou jornalista, né? E como estava na minha bio, meio inquieta, aí o food design apareceu na minha vida, né? Que eu queria uma mudança de chave na minha vida. Aí eu fui fazer um curso de food design no IED, no Instituto Europeu de Design, até porque, pelo meu viés de comunicação, eu queria me aprofundar muito mais nesse segmento de food, de comida. E daí eu descobri que é um universo muito maior, né? Não é, como eu sempre digo, o food design ele não é só o prato, né? Ele é um olhar sobre todos os processos, né, da cadeia alimentícia, um olhar mais sistêmico. E nesse momento é esse olhar que eu estou querendo trazer para vocês aqui nessa live, para a gente olhar diferente as nossas relações com o alimento e como é que a gente pode usar, né, esse olhar do design, essas ferramentas de design todas, para a gente transformar um pouco o sistema que, né, nesse cenário que a gente tem hoje, não dá mais, né? A gente está falando isso faz 3 anos que eu estou nesse tema e a gente falando que o sistema precisava ser repensado, e acho que a hora chegou da gente falar nesse assunto. Então, o food design eu falo, não é uma receita pronta, mas é uma maneira de pensar, né? Pensar os negócios, pensar a comida. Não dá para a gente limitar só, acho que quem está aqui conhece um pouco do que é o design thinking, mas não é só isso, porque a gente sabe que as nossas relações com a comida são um pouco mais profundas, né, do que um simples processo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. E como eu falo, design não é um processo que se faz sozinho, né? O design depende de várias pessoas, a gente não é assim professor de design nem consultor de design, né? Nós somos facilitadores de design. Então, conforme a gente vai falando aqui, é muito importante que todo mundo participe, né? Que as pessoas coloquem aí as suas ideias, porque para a gente ter uma ideia nova, a gente precisa de várias ideias, né? E eu acho que o design ele possibilita isso, né? Com várias ideias a gente consegue inovar e pensar fora da caixa, né? Como todo mundo fala. E eu acho que o mais legal quando a gente pensa em design, gente, é que dá para aplicar em todas as áreas dentro do mercado que a gente atua, né? Desde um treinamento até uma padronização de pratos, por exemplo. A gente chama de food design porque é focado para o mercado do food, mas não é especificamente a comida. Então, eu queria que a Mari contasse um pouco, assim, da onde veio essa paixão pelo food, como é que foi essa coisa, e o que é um pouco do food design, você já falou um pouco, mas explicar um pouco como que a gente pode implantar isso dentro de uma operação, né? A gente até pensa lá na frente fazer umas oficinas de food design para ajudar os restaurantes aí na reestruturação. A gente não gosta da retomada, né, Mari? Porque a retomada não existe, ela está acontecendo todo dia, tem um monte de restaurante funcionando, lógico, só delivery. Tiveram que repensar o modelo de negócio, mas não é um recomeço, é uma continuidade planejada e organizada, principalmente, né? Coisa que a gente às vezes esquece de ver como é que funciona lá na frente tudo isso. É importante a gente conceituar um pouquinho o design para a gente desconstruir essa história de que o design é um prato bonito, né? Agora eu parei um pouco, mas geralmente eu falava assim, você é food designer? E a pessoa já falava na cara, assim, food o quê? Né? Aí você tem que explicar o que é isso, né? E eu costumo, assim, a gente vai na definição mesmo do que é design, né? Que o design ele não é só a questão estética, né? Design, se você for traduzir, ele é projetar, né? Então, é como eu projeto essas experiências em torno da comida, como eu projeto essa relação com a comida, como eu olho esse processo todo, né? E daí tem uma tradução do design que eu gosto muito, que é propósito, né? Então, qual é o propósito disso, né? E a gente projeta tudo isso, a gente pensa tudo isso pensando na pessoa, no usuário. Então, é a partir daí que a gente começa todo o processo. Mas
com um pensamento sistêmico. No começo, quando eu comecei a estudar esse tema, a gente falava muito em food design, que era do campo à mesa, né? Para a gente melhorar o processo do alimento até ele chegar no prato. Hoje, a gente sabe que é uma coisa um pouco maior que isso, né? A gente pensa no ciclo todo, né? Na experiência da comida, onde ele foi produzido, como ele foi produzido e no descarte, na questão da sustentabilidade. Então, quem conhece um pouquinho do conceito de economia circular, é mais ou menos isso. A gente tem que olhar o todo e a partir da pessoa. E eu acho que hoje, né, nesse cenário que a gente está, como eu disse, não de retomada, porque se a gente está falando em processo, a gente, né, é um processo contínuo, né? A gente não pode parar, não pode esperar o mundo melhorar, né? A gente realmente sabia que alguma coisa ia acontecer no mundo, né? A gente vem falando nesse tema há um tempo e sabia que a gente ia ter um colapso, né? Aliás, fala muito em colapso hoje, porque não tinha como a gente alimentar toda a população, porque, né, se vamos pensar em indústria, são 5 grandes indústrias que dominam, né? E a gente ainda tem gente que passa fome. Então, tem uns paradoxos aí que precisa pensar diferente. Não ia dar para a gente consumir tanta proteína, né? A gente já vinha nessa questão do plant-based. Então, eu acho que o primeiro passo, né, para quem quer pensar um pouco mais como designer, né, eu acho que são as fases do design. Eu acho que a primeira fase é a empatia, né? É você se colocar no lugar daquele usuário, ouvir muito, né? E a partir daí você começar a pensar as soluções. E como Aí eu muita disse, gente, Mari, só um minutinho, daí muita gente vai entender por que eu chamei a Mari para conversar comigo. Lembram que eu falo muito de jornada do cliente? Sempre que eu dou workshop, dou treinamento de equipe, eu falo, gente, a jornada do cliente, né? Como que a gente está enxergando desde a hora que ele chega no estabelecimento até a hora que ele vai embora e como é o pós-venda também, que é a jornada inteira. A gente tem que pensar no conteúdo, né, no contexto todo. Aí vem essa coisa assim, né? Da lavoura à mesa, e todos esses paradigmas que a gente também tem que pensar, porque como que a gente vive num mundo onde tem tanta comida, se produz tanto, se investe tanto em tecnologia alimentar e tem tanta gente que passa fome, né? E a gente tem ferramentas, a gente tem gente que estuda isso o tempo todo, está na hora, mais do que nunca, de a gente mudar isso, né? Quando a gente trabalha com food, a gente pensa muito nisso. Já se quebrou-se algumas coisas, é a primeira vez que eu vejo o food tão unido, diga-se de passagem, né, Mari? Eu estou no food há 23 anos, como eu falei no começo, e finalmente, assim, a gente tem visto movimentos de indústria, comerciante, produtor e consumidor final também pensando em algumas coisas. Aí tem o Sankaton acontecendo, que é uma maratona de inovação para o mercado de food. Então, acho que é tudo isso que a gente tem que falar hoje para o pessoal aí. Tem muita coisa. Muito assunto, você tocou num ponto muito importante nesse processo de inovação, né? E quando a gente fala em inovação, eu até brinco, né? Que não é sair colando post-it por aí, né? Que viu um monte de post-it e falar, ai, né? Tô tipo Google. É mais ou menos. Na moda, né? O que a gente só consegue ter uma ideia nova, né? Porque, na verdade, qual é o papel, né, do designer, do food design? É buscar uma solução, né? Às vezes a gente tem o desafio pronto, ou às vezes a gente tem que identificar, né, um desafio, né? Se você pegar um exemplo muito que eu gosto muito de usar é a questão das plataformas, né? Alguém identificou que aquele consumidor ia ter uma necessidade e criou uma solução inovadora a partir daquilo, né? Um iFood, um Rappi. Então, eu acho que é isso que é muito legal. Você ter um olhar do todo, identificar quem é esse usuário e criar soluções para ele, né? Então, e a solução pode ser alguém que quer comer melhor, alguém que não consegue ter acesso à comida, né? A gente vinha numa discussão muito grande das pessoas não terem acesso aos alimentos mais saudáveis, né? E não tem informação, né?
Então, a gente sempre falou em transparência do processo todo. As pessoas comem um monte de processado aí sem saber o que está comendo. Então, né, dentro desse universo da comida tem inúmeras variáveis que a gente precisa melhorar esse processo, né? E é E o muito que é mais louco, né, interessante Mário? de tudo isso... Hã? Não, pode falar, depois eu concluo. Pode falar. Então, a gente tem que ter uma maneira de olhar, né? Que nem estão falando agora do novo mundo, né? De novo Não é normal, normal. do que vai ser normal, do que vai ser o mundo. Mas a gente vinha observando que se a gente não se reinventasse, né? Se a gente não tivesse processos mais colaborativos, se a gente não tivesse mais cocriação, né? Na questão do lucro mesmo, do próprio capitalismo, de como a gente produz as coisas e de um consumo mais consciente, a gente já vinha numa tendência, né? Essa é a grande diferença, eu acho, do momento. Eu acho que tudo que a gente via acelerou todas as tendências, né? Eu já vi várias pessoas falando sobre isso e eu acho que é realmente o que está acontecendo, né? Então, Eu acho que, só para complementar tudo isso que você falou, veio um insight. Eu assisto pouquíssima TV hoje em dia, faz tempo. Mas ontem começou o Mestre do Sabor. Eu falei, deixa eu ver como é que tá esse Mestre do Sabor, que eu nunca vejo reality show, mas de cozinha, vamos ver, né? E foi muito engraçado que um dos participantes fez carne na lata, fez o porco na lata, que é uma coisa de antigamente, que se conservava a carne na banha de porco, para quem não sabe o que é carne na lata, né? É um método de conservação de milhares de anos atrás. Então, assim, um chefe de cozinha de um restaurante pomposo de algum lugar, eu não lembro qual é o candidato, porque eu não me apego a isso, eu me peguei a receita, a criação dele mesmo, e tinha uma menina da gastromotiva, que eu acho que também é um case que a gente pode falar, que ela usa desde super. os talos e reaproveita toda a questão do alimento, capacitando as pessoas de baixa renda para serem profissionais da área de gastronomia e até serem microempresários, proporcionarem renda nesse sentido. Então é muito legal, né? E uma É outra muito coisa legal. que a gente não pode esquecer hoje, né? Antes, essa questão social, né? E tanto a questão Uhum. social quanto da sustentabilidade hoje, né? Se a gente for ter esse olhar sistêmico mesmo, de que a gente não é um ser isolado, não dá mais para a gente não pensar nisso, né? Não dá mais para você não pensar, você pedir um delivery e não pensar em que condições essa comida vai chegar na sua casa e em que condições aquele entregador está trabalhando, né? Eu acho que Não, a gente tem que pensar muito em tudo, né? A gente não quando a pode gente mais. quando a Oi? gente fala de delivery, só para complementar, eu sou uma pessoa que eu brigo horrores com os marketplaces por conta de treinamento, né? O delivery, eu moro em Campinas e o delivery está bombando aqui desde o ano passado e chegaram todas as plataformas muito loucas, porque demorou, não era como São Paulo, eu também já morei em São Paulo, que já existia há muito tempo, já é uma coisa muito mais... Campinas já está muito bom, mas assim, os motoboys andam na contramão, em cima da calçada, jogam os bags no chão. Aquilo foi me dando uma paura e eu conheci algumas pessoas de marketplace, eu liguei para elas e falei, vamos fazer uma conscientização, vamos pensar, vamos entender, vamos conversar sobre isso. Não, a gente dá treinamento. Aí eu fiquei pensando que treinamento que eles dão, né? Porque se a pessoa não sabe respeitar a própria vida, como que ela vai respeitar um alimento que ela nem sabe para quem e por que ela está entregando? E aí Aliás, hoje... aliás, nesse tempo de coronavírus, esses dias eu saí, que na verdade eu não estou saindo, estou super isolada, mas eu vi vários aqui perto, e aquelas caixas de delivery todas no chão. A gente chega aqui, toma todos os cuidados. Eu acredito que o restaurante, que isso também é uma coisa importante da gente falar, né? A maioria dos restaurantes, eles já vinham, né, com todas as normas de segurança, né? Tudo isso que a gente faz em casa hoje, os restaurantes já faziam, até por uma questão de legislação e vigilância sanitária. Então, já É, tinham, né, essa cultura, né, para a gente ver como tudo é uma questão de cultura mesmo. E daí o cara que vai entregar, né, deixa a caixa no chão. Tem até memes sobre isso, que eu nem vou comentar agora. não, eu também não quero saber desse meme, que eu até sei como É falar. horrível. Mas é muito engraçado isso, porque é isso que eu falei. Eu falei, gente, o delivery, o problema do delivery não é o que é feito nas cozinhas, porque as cozinhas são cuidadas, tem pessoas responsáveis, a maioria tem responsável técnica, se não tem uma responsável técnica fixa, tem as consultorias de gastronomia, né, de qualidade, de nutrição, enfim.
O problema é o final. Hoje o nosso garçom é quem? É o motoboy. Ele que entrega a comida para o nosso cliente. Que não tem vínculo nenhum, É, né? exatamente. Não faz isso só para você, né? Faz isso para várias pessoas. E ainda Exatamente. teve uma grande discussão ainda sobre isso, sobre uma questão ética, né, em tudo isso, das próprias plataformas. Mas eu acredito que até as plataformas, eu tenho visto grandes coisas legais que eles estão fazendo, até para proteger, né, essas pessoas, Aham, porque, enfim, eles viraram grandes protagonistas, né, do sim. sistema todo, né? Eu não sei como é que foi aí hoje, Mari, mas eu ouvi falar que em São Paulo ia ter greve de motoboys hoje. Como é que ficou Eu isso? também vi, mas eu comi delivery hoje, chegou direitinho, viu? Ah, menos mal. É, Então tá aliás, bom. Então foi só um é, boato, talvez, ou conseguiram contornar. Mas é bem isso. Eu acho que quando a gente pensa no design, e aí vamos falar do nosso principal tema, né? Food design, é pensar nessa cadeia realmente, desde quando produz, quando processa, quando transforma num prato e quando vai entregar para o cliente, que é a jornada do cliente, né? e nas pessoas, né? Em todas as pessoas que estão envolvidas. Eu, há 2 anos, eu fiz um curso de food design em Barcelona, né? Uhum. E no IED de Barcelona, e lá o food design já é um pouco mais, é bem voltado para experiências, para novos pratos. E eu voltei de lá assim, surpreendida com uma coisa, de como o trabalho em equipe e de como todas as ideias e todas as pessoas que fazem parte dessa equipe são importantes. Uhum. Então, é esse pensamento, né? Eu acho que hoje, que as equipes vão estar mais reduzidas e que a coisa precisa ser, as pessoas precisam ser multitarefas, né? Enfim, então, e a gente precisa pensar, né, esses negócios de maneira diferente. Eu acho que todo mundo que está dentro de uma operação é importante. Eu acho que toda opinião ali é importante. Eu acho que a gente vai viver uma horizontalização. Assim, claro que você tem gestores, tudo, mas eu acho que para a gente chegar nessa solução, que é muito do que o design prega, você não tem essa hierarquia, né? Então, o garçom participa, o motoboy participa, a pessoa do caixa, o Vem cozinheiro, aquela, a vem aquela louça. coisa da cocriação, né, Mari? Eu acho que aí vem a coisa da cocriação, do trabalho em equipe de verdade, onde cada elemento da equipe realmente é importante, é necessária, cada um tem um papel fundamental na cadeia toda. E o design, E, o design ele é transversal, Carol. Então, aham, assim, para você ter uma ideia nova, para você ter um pensamento novo, às vezes a pessoa que não tem nada a ver com aquele processo, ela tem um jeito de olhar aquele processo e traz uma solução. Por isso sim, que nesses processos, que nem você estava falando do Sankaton, né? Que tem um monte de gente envolvida, né? Na verdade, o Sankaton é um hackathon que a gente chama de design, é um é, processo de design assim, gigantesco, que você junta várias pessoas e daí cada uma traz uma ideia diferente, né? E a partir dali você vai sistematizando, porque você começa o processo, né, com uma pesquisa, aí são várias ideias, tem uma síntese, aí selecionam-se todas essas ideias ali, que aí acontece a mágica, aí você tem um protótipo e você testa, né? sim, É muito fácil enxergar o processo de design também nas startups, né? Tem sim. uma ideia, aí tem todo aquele processo, aí eles prototipam, né? E daí o que é o grande lance da startup, né? Que até para a indústria da alimentação, as food techs aí estão despontando e até as indústrias, né, têm as startups de food como grandes incubadoras, né? Elas conseguem testar, né? Elas testam e vão melhorando aquele processo, então elas têm essa agilidade em melhorar o processo. Então, Legal. então é muito assim, esse processo de dentro. Você pode ter isso num hackathon, numa coisa enorme, que dali, por exemplo, vão sair novos cenários e novas soluções, mas eu posso ter um problema desse dentro do meu restaurante, né? Por exemplo, como é que eu vou melhorar o meu atendimento? Senta todo mundo junto, uma equipe de 10 pessoas, todo mundo vai colocando as ideias. E o mais lindo que eu acho disso é que toda ideia ela tem seu valor, né? Eu acho que para um processo de design funcionar, não é o chefe que vai dizer qual é a melhor ideia, entendeu? Então, se as pessoas forem livres, né, ali vai surgindo coisas muito legais. Então,
Eu acho que isso é muito importante e você valorizar. E daí tem um outro ponto, você que trabalha muito com pessoas, quando você implementa um processo desse, que as pessoas se sentem parte daquilo, a coisa vai muito melhor, né? É a história do Com propósito, né? certeza. Você É a traz coisa um do propósito. propósito para. É a coisa do propósito que a gente fala tanto, e ouvi falar tanto agora, é da cultura da empresa, mas é o que eu comento com todo mundo. Quando você traz a equipe junto, você faz ele pertencer àquilo. Né? Ele precisa se sentir parte daquilo. Como ele se sente parte? Participando, gente. É simples, não é difícil. Mas é que, assim, eu até fiz uma live segunda sobre liderança, que é aquela coisa do que é líder, o que é ser líder, o que é ser chefe. É coisa de delegar, poder dar ferramentas para as pessoas produzirem, crescerem, poderem ser parte daquele negócio. Porque acabou o tempo. Eu acho que esse momento que todo mundo fala de novo normal, recomeço, reconstrução, não é isso. Eu acho que é um resgate de valores, é um resgate do que é humano de verdade. Porque, por exemplo, em hospitalidade, serviços, restaurantes, food, a gente não trabalha sem gente. Ah, pode modernizar por um sistema, fazer pedido no tablet, a entrega de drone, que a gente viu uns players aí pondo uns videozinhos de entrega de Quem pizza. vai operar esse drone, quem vai operar esse sistema, e outra coisa, quem vai criar esse Exatamente. sistema? E daí, Exatamente. nesse Quem vai sistema, criar, né? eu estava falando de Barcelona e esqueci de falar. Então, eu cito muito o caso do El Bulli, do Ferran Uhum. Adrià, Uhum. que ele criava receitas e utensílios, né, numa equipe de design. Ele tinha os designers que trabalhavam para ele, com a equipe dele. Agora, Uhum. então, você imagina que coisa mais linda, o Ferran Adrià, que eu considero o cara, numa equipe trabalhando e recebendo ideias de todo mundo, e foi assim que ele criou, né, a gastronomia tão inovadora dele. Então, para Sim. dizer que isso pode, desde uma receita, né, Uhum. até uma plataforma super moderna, food tech, etc. Então, é essa questão do pensamento, né, Uhum. de virar uma chavinha de pensamento aí e valorizar coisas que a gente não valorizava, né? Eu acho que é bem por aí. E hoje, Mari, como você vê assim para a gente aplicar esses conceitos, né, no food? Você já falou assim, dá para aplicar no treinamento, na capacitação da equipe, no cardápio, mas na prática, como que um empreendedor, um chefe, um líder que está aí nos assistindo, tem uma galera amiga, oi, gente, para todo mundo, não dá para ficar falando oi. Eu não sou super moderna, que acompanho aqui, acompanho ali, eu mando uns oizinhos às vezes, mas não sou super tecnológica, não. Como que a gente pode, assim, me dar um exemplo, né, de hoje, por exemplo, você fez um workshop recentemente com o pessoal de azeite, né? Ali era uma coisa mais focada, né? Por exemplo, a gente também falou, né, hoje, uma outra conversa nossa, sobre a questão de sustentabilidade, né? E Sim. daí eu tinha um desafio, né, como food designer, de repensar as embalagens de azeite, por exemplo, né? Uau. A gente tem um monte de embalagem de vidro, né, em casa, de azeite. No caso, era o azeite andorinha. E esse era um projeto que ele tinha duas pontas, né? Que era a questão de trazer o food design, o desafio da sustentabilidade, mas também era um projeto de ativação de marca, né? Que também vê food design bastante nesses projetos de ativação e na comunicação, né? Certo. Quando a gente vai. E daí, dos azeites, foi muito incrível, porque quem vai imaginar que um vidro que estava jogado dentro da minha casa ia virou um lustre, virou um porta-álcool gel que eu tenho aqui em casa agora, virou vaso, virou uma série de coisas, né? E daí, nesse workshop, eu mostrei bem esse pensamento. Então, assim, eu posso aplicar esse pensamento para criar, para dar um novo formato para uma embalagem, por exemplo, para criar uma receita, para ter uma melhor integração na minha equipe, para criar um novo serviço. Eu acredito muito em design de serviços, né? Porque a gente não pode falar só dentro dessa caixinha. Eu acho que dentro do food design você tem esse pensamento de design thinking, mas você tem muito hoje design de serviços, né? Você precisa gerar valor nos serviços. Sim. Então, eu acredito que as pessoas, primeiro, assim, acho que o grande desafio é você estar atento ao que está acontecendo fora,
ter esse pensamento sistêmico e identificar qual é o desafio que você tem. E a partir desse desafio, você chama a sua equipe e vamos lá, né? O que para você... E começa a fazer esse processo de escuta. A gente não escuta mais as pessoas, né? Você sabe que eu fiz recentemente um curso de comunicação não violenta, né? Um workshop, foi uma coisa rápida, mas eu já li um livro, coisa e tal, e a comunicação violenta é justamente saber ouvir, né? Começa do ouvir a comunicação não violenta. Todo mundo fala que acha que quando você vai fazer esse curso, eu fui lá pensando em me estressar melhor, de forma mais amena, mais tranquila, não. Lá eu aprendi que eu tenho que começar pelo ouvir bem. E é muito legal isso, que quando a gente pensa em toda essa cadeia, né, e a gente fala muito do pensamento sistêmico, por causa do design, nada mais é do famoso pensar fora da caixa. E na operação, eu posso dar um exemplo prático, é o sair de dentro da operação. É você atravessar a rua do seu estabelecimento e ir para o lado de fora da porta do restaurante e olhar o que está acontecendo lá dentro. Você vai ter vários insights. Quando eu dou treinamento de liderança, eu gosto muito de usar isso. Olha de fora o que está acontecendo dentro da sua casa, que é o olhar fora da caixa, mas é olhar de fora da caixa nesse caso, né? Para você, dentro da sua equipe, da sua dinâmica, você poder ter alternativas. E nesse momento que a gente vai ter que redesenhar os salões, né? Que a gente não vai poder mais ter a mesma quantidade de mesas e cadeiras nos salões. E onde a gente estava brincando, só vou fechar. Outro dia a gente estava brincando, tá, é obrigatório usar máscara. Nós vamos para o restaurante de máscara, para o boteco tomar um drink de máscara. Como é que vai ser isso, né? Então, assim... Vai voltar o canudinho, né? Vai voltar o canudinho proibido, né? Então, assim, é muito louco tudo isso. Então, é o parar e raciocinar de como vai ser. E mais do que isso, eu acho que a gente... Primeiro, usando o design, a gente pensa muito rápido, age muito rápido e pode mudar muito rápido. E pode planejar mais tempo também, eu acho, né? Então, e não é assim que nem a gente fala, quando fala em inovação, né? Principalmente nas empresas unicórnio e etc. De repente você acha que o cara acordou de manhã, teve uma grande ideia, né? E foi a ideia da vida dele. Bom, isso em jornalismo a gente fala muito, né? Que não é inspiração, é transpiração, né? Mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem hoje ferramentas e várias dinâmicas e vários processos, que nem eu citei o Design Thinking, que nem lá em Barcelona o Manual Thinking. Aí você tem design estratégico, você tem design de serviços, você tem inúmeras correntes, que eu falo que nem eu gosto muito da IDEO, né? Que é a referência em design thinking. Então, você tem vários processos que você já pode aplicar, né? Que já são assim, que funcionam e que você sistematiza, né? Você dá um caminho para essa ideia, né? Você não vai, de repente, dormir e acordar com uma solução milagrosa, né? De repente. Então, não, eu acho que essa é a questão do né? design. É a coisa do passinho de cada, é um passinho de cada vez, é a coisa do construir, de todo mundo colaborar, da cocriação, de estar todo mundo junto. E respeitar as etapas, né? Você não vai chegar no protótipo primeiro, sem ter o processo de pesquisa, de síntese, de design. Você não vai testar uma coisa que você não criou ainda, né? Então, se a gente está sendo uma primeira conversa, né? Porque não dá até para fazer isso aqui numa live, né? São processos dinâmicos mesmo, onde as pessoas participam. Então, a gente aqui não conseguiria, né, fazer isso aqui. E também só em 2 pessoas, né? Se bem que dá. Tem uma dinâmica de hora do design que a gente faz, que uma pessoa entrevista a outra, e daí você vê como é muito legal também. Ela é dinâmica, né? Mas um pouco, mais uma pitadinha mesmo de ideia, né? Essa hora de design é muito pequena para tudo que o design pode fazer, né, Mari? Eu acho que... E também, assim... É mais gostoso. E é uma coisa que depois que eu falo que a gente leva para a vida, né? Depois que você incorpora isso, depois que você muda o seu mindset, você vai trazendo isso, né? Você já não olha mais as coisas isoladas, você já pensa mais no propósito, você já, né, olha mais em volta.
E hoje a gente está assim, né? Se você não olhar em volta tudo que está acontecendo, você não consegue arrumar uma solução para o seu negócio, né? Se você não pensar numa questão social, né? A gente está falando aqui muita experiência do cliente, tudo, mas a gente vai vir aí para um cenário, né? Que o que a gente sabe é que não vai ser como antes e que vai vir uma crise, né? E dentro das chegou, na crises, verdade. Já chegou, na dentro verdade. das crises é que surgem as grandes. Aliás, eu vi um case incrível de food design essa semana, sobre essas plataformas de fila de restaurante, né? Ah, Uma que chama Open Table, uma plataforma americana, certo. e que, né, você se cadastrava lá para a fila do restaurante. Para que serve hoje uma plataforma dessa? Pois é. Aí eles fizeram um processo de design, se reinventaram e hoje eles monitoram os supermercados mais vazios para as pessoas irem. Olha, virou totalmente, né? Totalmente Mas as por quê? vias de A chave. necessidade daquele momento do usuário deles era a fila do restaurante. A necessidade mudou. A necessidade agora é saber onde tem menos gente para eu poder frequentar. Eu Então, acho que você falou uma coisa muito importante, é a junção assim do que eu tenho hoje, da necessidade do meu cliente, de como ele se comporta naquele meio que ele está, que tem a ver com a sustentabilidade, com o social, com a sociabilidade, né, Mari? E vai ligando esses eixos de uma forma que fique uma coisa harmônica e possível, né? Acessível, manipulável no sentido de poder fazer, né, manualização, aí é coisa de executável é a palavra, né? Porque vai assim, ligando vários hoje, elos e tem que se redesenhar. Nesse momento, por exemplo, os restaurantes que não tinham delivery tiveram que implantar delivery. E os que tinham mais ou menos tiveram que profissionalizar essa forma de atender o cliente. Muito já tinha, já funcionava, mas assim, fechou a porta. Eu vou fechar para sempre ou eu vou atender meu cliente porque eu tenho um produto, tenho mercadoria, tenho um bom prato. Mas como que é esse desenho do delivery, né? Que é o que isso as... é uma coisa muito interessante, porque até pouco tempo atrás, eu até estava conversando com o pessoal do iFood e com outras pessoas, e o delivery geralmente representava 30% da operação, era uma outra operação já, Tem, muitos já nossa, enxergavam como uma outra operação, até por uma questão de custo, né? Porque tem o custo da plataforma, tem uma... Entrou um cisco no meu olho. quem trabalha com delivery, só para fazer uma colocação administrativa mesmo, tem uma linha no DRE só para delivery, é separado. É é um negócio dentro de outro negócio por conta das taxas, Exato. das tarifas de logística, enfim, seja qualquer plataforma. A gente usa muito o iFood de exemplo, a gente não é patrocinada pelo iFood, né, mas infelizmente a gente gostaria, não tem problema. Mas é porque é o maior case, todo mundo compra, é nível Brasil e a live Eu falo a verdade, sou bem nacional. assim. Eu falo bem a verdade, a comida entrou na minha vida porque eu como bastante. Inclusive agora eu como por dois, mas então eu uso muito e realmente é a melhor experiência para mim no momento, é a melhor experiência. E eu acho que ali traz também, eu que venho de comunicação, é uma coisa muito interessante, porque a gente fica aí com o celular todo conectado, eu acho que a experiência ali é fantástica, né? Porque você não abre mais a geladeira. Você abre o iFood e fica ali escolhendo a comida horas, né? Que nem ver livro de receita, essas coisas. Sim. Então, eu tenho essa questão com eles, assim, que eu acho muito legal. Mas, voltando à questão administrativa e de gestão, o que eu acho que tem que olhar agora as pessoas precisam conhecer mais os clientes, né? Você precisa ter mais proximidade com o seu cliente, você precisa ter mais vínculo com o seu cliente. Aí a gente chega na questão da comunicação, né? Então, a comunicação agora não tem mais aquele restaurante assim, eu não posso, assim, eu não quero ter um Instagram, né? Eu não quero me comunicar, né? Pois é. Porque a jornada começa aí, a pessoa está na rede social, ela está vendo alguma coisa, ela viu o restaurante. Uma coisa muito legal que eu tenho visto eram restaurantes que não tinham, que eu, por exemplo, não tinha acesso, porque fica ou longe da minha casa, ou porque era restaurante que tinha muita fila, um monte de coisa, eu já posso pedir aqui na minha casa. Também isso eu acho que também transformou. Eu acho que você, com isso,
dar mais acesso, né, para as pessoas. Exatamente. Tem um restaurante famosíssimo aqui em São Paulo, caríssimo, assim, que você não vai lá para um ticket médio menos de R$ 400 e que você pode pedir um prato de 70 na sua casa hoje. Olha que legal, hein? Por isso que eu amo São Paulo. As pessoas às vezes não entendem. Eu falo, gente, São Paulo tem tudo e todo momento. Até esse tipo de restaurante já entendeu, né? Que ele pode... que daí vem uma mentalidade também muito de startup, escalar o negócio, vender para mais pessoas e daí ter uma outra experiência. Tem produto para delivery, né? O que eu comento com as pessoas é assim, o delivery não é simples, é um outro negócio, é uma outra linha de resultado, mas ele pode ser muito bem aproveitado, principalmente nesse momento. Ainda mais nesse momento que, assim, mesmo quando a gente reabrir as portas do salão para voltar à experiência, eu, diferente de você, eu gosto muito mais, eu como pouco delivery, hoje eu como mais, óbvio, mas eu, eu consumo pouco de delivery, eu gosto de ir nos lugares comer, eu gosto da experiência. Ah, não, claro, porque agora ninguém mais pode ir, eu tô comendo. Exatamente, tem isso, mas tem gente que não, eu tenho amigas que são rainha do delivery mesmo em épocas que não tinham pandemia. Mas estão perguntando depois o nome do restaurante. Se você quiser falar o nome de 400. Eu passo em volta, depois eu mando para. Como que chama? É o Fazano. Ah, o Fazano, olha lá, o Fazano. Simples assim, gente, o Fazano. Mas aí que tá, o delivery, as pessoas precisam entender por que o Fazano. Vamos pegar um exemplo, é muito legal pegar um case. Por que ele hoje vende um prato por 70 se antes de um ticket médio era 400? Porque tá. Vamos falar do Fazano. O Fazano eu conheço porque eu já fui algumas vezes e, aliás, eu tenho eles assim como case de experiência do cliente, porque eles não são o que são, porque enfim, é maravilhoso. Então, acho que é isso, né? Ele precisa atender essas pessoas que frequentavam, precisa atender de uma maneira legal, e além de chegar. E o delivery é o jeito dele de chegar até lá. Assim, e a apresentação dos pratos que chegam em casa é incrível. Então, eu acho que foi esse lance. Ele identificou qual era o problema do cliente dele, né? Trouxe uma solução, porque de repente não é todo mundo que tem cozinheira, ou quem tem cozinheira, por exemplo, esse tipo de público, a cozinheira não está indo, não tem doméstica, não tem nada. Então, ele criou uma solução enfim, e está atendendo. Eu acho mais legal quando a gente fala do valor do ticket médio, só para as pessoas entenderem a questão do design, da cocriação, de entender a dor do cliente, é assim, por que ele consegue agora entregar um prato por R$ 70? Primeiro, você não está tendo a experiência lá com tudo que ele entrega dentro do estabelecimento dele. O atendimento deles, assim, desde o maître, o garçom, e daí acho que a gente tem até amigos comuns que já também trabalharam por lá e que, assim, eles não têm esse custo, né? Esse custo do salão, esse custo do manobrista. E ele adaptou um prato específico que com certeza tem dos melhores custos dele para poder transportar e tudo mais. Porque não é todo produto, gente, que a gente consegue entregar de delivery também. Tem isso, né? Por mais que eu embale, que eu cuide da temperatura, cuide de várias questões, quando transporto o produto, eu tenho que fazer todo um teste. Hoje não foi feito o teste, as pessoas puseram no delivery. Mas quando você cria uma plataforma, quando você cria um produto delivery, você faz testes. Eu já fiz teste para delivery. Eu lembro que a gente colocava na embalagem, virava de ponta cabeça, jogava a bag no chão, fazia todo um trâmite para ver como que aquilo ficava para chegar na mão do cliente, entendeu? É um desafio para o delivery, é um desafio que eu acho que assim não consegui solucionar, e tem até um cliente disso, e estou aqui quebrando a minha cabeça, um temaki. Como é que você faz um temaki chegar na casa da pessoa gostoso? Pois é difícil mesmo, é bem difícil. Aí eu falo que a questão do design, de repente aí não é a embalagem, de repente aí precisa repensar numa alga que seja mais crocante, uma outra coisa. Então, tá vendo? Tem que, né, não se limita à questão da embalagem. Às vezes tem um ingrediente diferente. Todo um estudo de risoto e macarrão, quando eu peço no delivery, eu vejo ali que alguns não chegam legais, então tem muito de técnica também.
Então, o que eu tenho Tem um visto o monte de pessoal de coisa. massa, na questão do delivery, o pessoal tá mandando separado o molho com a massa, né, pré-cozida, para a pessoa escaldar em casa e pôr o molho em casa. Eu tenho visto isso. Não sei se aí tem muita gente nessa pegada. E criou-se também essa questão de mandar os ingredientes para as pessoas Estão falando aqui de mandar os ingredientes e mandar o temaki para enrolar em casa. É, é. Poderia ser uma solução, mas não é todo mundo que sabe enrolar um Eu não, temaki. eu não sei, também não eu sei. não curto muito temaki, eu não saberia enrolar, viu? Não dá muito certo isso, não. Mas é muito complicado isso. Mas Então, aí eu também acho que daí, olha que ideia legal que a gente poderia ter em cima disso. Se o cara está conectado nas suas redes sociais, etc., o vai chefe dar pode te ensinar, você pode ter o vídeo. Você tem que estar próximo, tá vendo, do também. cliente, né? E ele entender, né? Fazer ele entender esse momento também, né? Eu É acho que é bem por muito aí. isso também. Eu acho que é todo um momento de reaprender como eu vou ter o contato com o cliente. Então, assim, as redes sociais sempre foram necessárias, mas teve muita gente que sempre foi muito reativa à questão de estar na mídia, aparecer. Eu mesma, assim, eu gosto de mídias sociais, mas eu nunca apareci tanto como eu tenho aparecido. As minhas amigas têm brincado que eu sou a rainha da live. Não é isso. Mas eu acho que eu tenho tanto conteúdo e tanta gente legal para trazer para bater um papo comigo sobre food que eu tenho que aproveitar o momento que está todo mundo com mais tempo, inclusive. E Porque eu a gente acho vai. também que Não, a gente tem que ser democrático também. A gente está aqui na é, live assiste quem quer e quem está afim, né? Tem vários conteúdos que as pessoas escolhem. Eu sempre, quando falava em food design e comunicação, falava nessa transparência do processo, né? De como é importante, né? Você deixar o seu processo transparente para as pessoas fazerem as escolhas, né? Então, eu acho que isso é fantástico, né? Porque a gente antes comia muita coisa, que eu estava falando de processado, de uma série de coisas, que a gente não sabia nem de onde vinha, se aquilo fazia bem ou se fazia mal. Às vezes comia achando que faz bem e faz mal, né? Eu, depois que sim, passei a ser food designer, eu descobri um monte de coisa e tem até um monte de coisa que eu não como mais, que eu achava que eu estava abafando toda a saudável fit, e nem é. mas você sabe que é engraçado essa coisa de toda saudável fit. Eu sigo uma nutricionista que eu gosto dela, porque ela fala assim que tudo é saudável desde que você saiba como se alimentar, como preparar e principalmente como combinar, né? Ela é aversa a todos esses modismos. Ela fala que tudo que encurta caminho, então os shakes, a bariátrica, esses remédios milagrosos de emagrecimento, por exemplo, ela fala que é tudo uma loucura, que encurtar o caminho é pegar o atalho no Google Maps, ela fala desse jeito, e cair lá na rua não pavimentada. Então é muito engraçado isso, né? Porque alguém escreveu, eu nem lembro quem falou aí, mas acho que foi a Nilza. Ela A falou que Cris está escrevendo aqui. Esse peito de peru é uma coisa que eu também não como mais. Embutidos. Pensava que era bom, é verdade. Todos os embutidos, de certa maneira, tem muita química nele, né? A Nilza falou alguma coisa que o cliente também precisa se reinventar. Com certeza, nós somos clientes também, né? A gente, além de empreendedor, além de consultor, facilitador, a gente é cliente, né? Mas é isso que eu falo. A rede latino-americana de food design define o food design como assim: vamos repensar as nossas relações com o alimento. Porque repensar nossas relações com o alimento também é difícil. Eu vejo essa questão de quem não está dentro desse sistema todo. É muito difícil você sentar numa mesa e falar assim: não, isso eu não como porque isso não é saudável. Mas como assim? Sempre foi assim, sempre foi saudável. Né? Sim. Por que você não come isso? Por que você não come aquilo, sua chata, sabe? Aí você fica chata, não? Aí você não vai falar, olha, vira aí o rótulo e lê e tal, mas eu acho que é um processo. Nesse processo todo que está todo mundo vivendo, eu escrevi ontem, eu acho que a gente vai ter que, assim, o ser humano vai ter que ser reinventado também, né? A gente está vendo aí tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que não só os negócios, mas eu acho que as pessoas também vão ter que repensar mesmo. Eu acho que a pandemia veio para justamente haver uma reinvenção de pessoas, né? Como toda crise muito grande mundial como essa, vem para haver um resgate, haver um reaprendizado.
haver um foco maior em algumas coisas realmente relevantes, né? Porque ainda fica aquela guerra de braços entre indústria, entre produção, entre tudo, e a gente vê que se não houver uma conciliação de benefícios para todos, o ganha-ganha, que é o que realmente leva todo mundo para frente, né? É a coisa lá de trás das cooperativas, né? Lembra? Existiam cooperativas antigamente, agora está super na moda, né? Mas tinha morrido, não vou falar. As cooperativas, por exemplo, para o setor de sustentabilidade e reciclagem hoje, elas são fundamentais dentro de uma cadeia. Se você tiver um olhar sobre a cadeia toda. Nesse projeto que eu estava falando de vidro, que eu fui pesquisar, a logística reversa do vidro, por meio das cooperativas, é a coisa mais linda, né? E ali você fecha todas as pontas, né? E ainda tem a conta um pouquinho dessa cadeia reversa do vidro. A gente tem mais 10 minutos de live. Está acabando. Mais 5% de bateria, mas vamos lá. Na verdade, esse foi um projeto que eu trouxe na Food Design Week, né? Na Food Design Week do ano passado, que chama Glass is Good. É um projeto que foi feito pela Diageo e hoje já está nessa associação dos bares e restaurantes. A Diageo também recolhe as garrafas. A Diageo recolhe as garrafas, mas de quem tem contrato com o Diageo. Esse projeto, eu acho que a Pernod também está junto com eles, mas que começou na Diageo, esse projeto. E daí eles recolhem todo esse material, né? Porque a indústria ela é responsável pelo lixo, né? que ela produz. E daí eles conseguem, por meio das cooperativas, fazer toda essa reciclagem. Eu não sei de cabeça aqui quantas cooperativas são. E até... Eu acho bem legal. Mas é muito bonito, porque o vidro ele é o único material ainda que é 100% reciclável, né? Então, e ele dura 1000 anos. Então, se a gente não reciclar, ele vai ficar lá até. Para sempre, né? Até o mundo explodir. Mas eu sabia dessa coisa da Diageo, como eu trabalhei num bar onde a gente era parceiro de Diageo, tinha um contrato bem legal, eles recolhiam as nossas garrafas. Mas eu não sabia que já estava tão grande. Eu sabia que eles estavam todos... O alumínio é uma coisa linda também. O alumínio é lindo. O alumínio é quase todo reciclável. Tanto é que agora a gente vai ter lá... né, a Ambev lançou, antes desse rolo todo, a água em latinha de alumínio. Porque a latinha de alumínio tem os catadores, tem tudo, tem todo um ciclo de reciclagem. Eu vi sobre a latinha de alumínio para água, mas ainda não chegou no mercado. No fim, eles pararam um pouco o lançamento, né? E esse projeto é um projeto muito bonito da Ambev, que eles revertem, né, o que eles vão arrecadar com a latinha de alumínio, eles vão reverter para, acho que, um programa de nascentes, etc. É uma coisa assim bem bacana, é um projeto bem legal dele. Então, essa coisa da latinha, eu participo da coleta dos lacres aqui em Campinas, é bem legal e transforma em cadeira de roda, né, a venda do lacre. É muito legal com algumas associações, eu participo do Grupo Mulheres do Brasil, então essa coisa da reciclagem, de ajudar e da separação é muito importante, né? E vai da consciência desse perfil do consumidor, que o consumidor tem que mudar, tem que ter consciência de que tem que separar de verdade, tem que não jogar no chão, né, gente? Porque o pessoal ainda acha que tem alguém para catar. Eu fico falando assim, o pessoal elogia tanto, é incrível a equipe de saúde que está trabalhando no front, mas e os lixeiros? Se eles não estivessem catando o nosso lixo nesse momento de pandemia, que loucura que o mundo seria, né? Então, e o lixo aumentou, né? Então, vamos voltar no delivery e pensar nessa quantidade de lixo. Eu acho que é um grande desafio. Me coloco aqui à disposição para participar de grupos de como a gente repensa essa questão do lixo e do delivery. Eu acho que é uma questão de comportamento, né? De como a gente vai ter embalagens mais sustentáveis, né? A gente também falou hoje, Carol, da gente consumir mais do pequeno, de consumir das pessoas mais próximas, porque a gente também agora tem uma preocupação em confiar no que a gente está comendo. De repente, né, vamos voltar para aquele antigamente, que eu tinha minha marmita lá, aquela com vários andares. Sim.
Não sei, Eu lembra? lembro, eu morava em Ribeirão, eu comia marmita, essas grandes da Dona Fia, nunca vou esquecer, eu É, lembro que até vem uma em cima da outra, assim, e fecha. é, Daí vai uma e volta a outra. Eu não exatamente. sei. Porque Ficava o que a tudo gente viu. separadinho, inclusive, que eu adoro, porque eu não gosto de marmitex, que é tudo misturado. Agora tem os marmitex tudo separado, mas de maneira geral, aquela comida toda sorocada dentro do negócio. Então é muito legal. E a gente tem que repensar nessa questão da embalagem do delivery mesmo. E você vê, uma coisa que a gente está vendo, né, e que a gente não prestava atenção, e que essa pandemia deixou uma coisa assim evidente, é que a questão ambiental ela tem que ser olhada, né? Você viu, o mundo deu uma paradinha e a gente já viu o que o planeta respirou, né? Sim, Então, a gente vai ter que olhar para isso, né? O planeta deu sim. um grito aí, né? Uhum. Então, a gente Um vai ter que. berro, não foi um grito só, não. Ele está desesperado, querendo ajuda, né? Então é Olha bem. lá, o Alê também comia marmita. Eu vi a Dona Fia ainda. A Alê de Ribeirão, gente. Eu também morei em Ribeirão, Alê, porque a Dona Fia é de Ribeirão, aqui eu tô falando, pelo menos, né? Mas enfim, é porque eu sou nômade, eu já morei para lá e para cá, então já viu. Mas, Mari, a gente tem que começar a encerrar. Eu acho assim, como a Mari já se colocou à disposição, né, para pensar nessa coisa do delivery, eu também estou disponível para isso, mas para outras coisas também, na parte de gestão, na parte de treinamento das equipes. Nós vamos criar daqui a pouco, gente, um grupo, um workshop para essa questão do design, mas a gente quer um grupo de umas 15 pessoas para ter muita ideia, muita coisa. Não dá para ser muito mais que isso também online, mas vai ser uma coisa online para a gente fazer, para a gente co-criar, para a gente pensar em soluções para o food. Eu estou no Eu Sankaton. convido, quem quiser conhecer um pouco mais de cenário, o Alê está online aqui para assistir o conteúdo da live do Alê sobre food design que ele fez. Está no YouTube do IED, do IED São Paulo. Ali tem bastante informação também. Eu acho que tem um cenário, assim, uma conversa um pouco diferente dessa nossa aqui, mas para quem quiser saber um pouco mais. E tem muitos dados, né? A turma de food design do IED está aberta. A gente acredita que vai conseguir começar no final de julho. Então, a gente pode, né, pode entrar em contato com o IED e a gente vai ter um curso com várias pessoas da indústria, porque a gente estava falando da indústria. Não dá para demonizar a indústria, não dá para demonizar as grandes empresas, são eles que vão ter condições de encabeçar essa transformação, eles que, né, começa lá e a gente muda aqui, mas é o que eu falo, todo mundo pode ser um pouco food designer, todo mundo pode mudar o seu processo, é só a gente parar para pensar e pensar um pouco mais sistêmico, que todo mundo tem um processinho para ser melhorado, uma relação para ser melhorada. Então, com certeza. E é isso, então a gente está pensando nesse workshop, a gente vai pondo nas redes, sigam a Mari na rede. Qual é o seu Instagram direitinho, Mari? É Mariana Bacton, né? Mariana Bassi, tudo junto. Tudo junto. O meu é Carol Underline Bortoleto também, já está um monte de gente aqui. E eu montei um Instagram de gestão em food, que é com dicas que eu estou dando do dia a dia. Não estou focada só na pandemia, porque o food não parou de verdade. Parou muita coisa, mas assim, tem muita coisa acontecendo e eu preciso continuar gerindo equipes, cuidando dos resultados, dos custos também, principalmente agora, onde o capital está mais reduzido, né? A gente tem menos gente com dinheiro gastando, a lucratividade diminuiu. Então a gente tem que cuidar de custos. E é isso, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a Mari por topar o bate-papo. A gente vai falar mais vezes, o Pitadas, a gente também está pensando em algumas coisas para melhorar, para desenvolver mais conteúdo, né, Mari? A gente começou agora a plantar uma sementinha. O importante é as pessoas enxergarem que existem outras possibilidades. A gente hoje tem que pensar sistêmico, né? E que food design não é só o prato, que é para processos, é para projeto. Então, a gente pode aplicar né, a partir de qualquer desafio dentro da cadeia do alimento. Nossa, legal, maravilhoso. Muitíssimo obrigada, gente. Obrigada. Daqui a pouco o Instagram nos derruba, porque a gente já está finalizando mesmo.
Um bom final de semana para todo mundo. Até a próxima, Mari. Até a próxima. Dia do trabalho, né? A gente tinha que estar aqui falando de trabalho, né? Foi um bom jeito Sempre. de comemorar o Dia do Trabalho. Quem gosta do que faz está aqui trabalhando todos os dias, não tem como, né? Mesmo se a gente está de folga, a gente está trabalhando. Um beijo enorme, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, viu? Um beijo, tchau. Beijo.